Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa aqui, o programa semanal onde eu falo as principais notícias do mercado financeiro. E cara, nessa semana foi tiro, porrada, bomba, paulada pra tudo quanto é lado. Vocês vão me desculpando porque eu não estou na minha casa, né? Não tô ali na minha empresinha onde eu... É basicamente minha casa, onde eu faço ali os vídeos, então não tá com aquela puta qualidade, tá um PT que eu aqui tô dentro de um quarto de hotel, mas é o que a gente tem como fazer hoje porque eu não deixo vocês sem vídeo jamais. Faça chuva, faça sol, o Giro da Bolsa, faça chuva, faça sol, eu falei. Faça chuva ou faça sol, o Giro da Bolsa é um programa que aqui a gente tem toda semana para vocês. O Ibovespa nessa semana apresentou grandes quedas aí, né? Então a gente começou a semana ali com 118.388,07 pontos e acabamos fechando aí 110.386,06. No acumulado da semana a gente teve uma queda de 6,56%. Pra gente falar um pouquinho sobre essa queda, antes da gente começar o vídeo, para não ficar sem explicação, essa queda foi puxada principalmente pelo presidente da República ter feito uma declaração falando de intervir na Petrobras, intervindo de fato, e depois dele falar isso, ele ainda falou, a próxima coisa que a gente vai botar o dedo aí são nas elétricas, ou seja, gerou um clima de instabilidade no mercado, ninguém gosta de interferência, problema seu se você gosta do Bolsonaro ou não, o mercado não gosta de interferência, tá? E o mercado reage. Falou, o mercado reage, 6,56% de queda, as pessoas de fato venderam as ações, o Brasil se torna um país mais arriscado à medida que o presidente fala esse tipo de coisa, que ele vai interferir em empresas ali, pensando no cenário político, pensando ali muito mais em votos do que necessariamente pensando no mercado, na economia como um todo, né? Então, dependendo do que você goste, esse foi o motivo, não tenho como falar outro. Agora aqui a gente já vai começar puxando a VEG, né, apresentou o EBITDA e o lucro líquido acima do esperado no quarto trimestre de 2020. Cara, a gente já sabia que o resultado de VEG viria bom, mas os caras se surpreendem, né? A VEG é a próxima VEG, é aquela piada que eu sempre fazia com a Magazine Luiza, com a VEG também é muito eficiente. E o detalhe é, desde que eu compro essa empresa lá em setembro de 2019 ali, que eu compro publicamente, né? Antes disso eu já tinha, só que não era público para vocês. Então desde que eu compro ela publicamente aqui, eu ouço falar que tá caro, e ela fica cada vez mais cara, então, porque a empresa de fato entrega, né? Então a VEG 3 aí apresentou os resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. A receita líquida do trimestre, cara, atingiu 4,8 bilhões de reais, um crescimento de 29,4% na comparação anual e de 1,8% na comparação trimestral. Já o EBITDA aí foi de 981 milhões de reais, uma variação positiva de 47,2% na comparação com o quarto trimestre de 2019 e de 4,9% com relação ao terceiro trimestre de 2020, não é mesmo? Então, assim, o lucro líquido da empresa somou 742,2 milhões de reais, um crescimento de 48,3%. Cara, a gente não tá falando de 10%, estamos falando de 48% de crescimento no lucro líquido na comparação da base anual e um aumento de 15,2% na comparação com o terceiro trimestre de 2020. Além de tudo, ela teve ganho na margem líquida, que passou de 13,4% para 15,2% no quarto trimestre de 2020. É loucura, né? Então, comparando os números da própria empresa, o quarto trimestre foi incrível. E aí a VEG pega e fala assim, cara, como é que eu faço pra agradar mais essa galera ainda, hein? Os holders já me amam demais, como é que eu faço agora? Beleza, ela divulgou um fato relevante falando sobre os dividendos, e aí ali a gente tá falando de 732,9 milhões reais de dividendos que serão distribuídos aí e vão ser 34 centavos por ação, então. Não é aquele puta dividendão, mas por empresa igual a VEG, que cresce nesses números, é incrível, né? Então, assim, os números da VEG vieram muito acima do esperado pelo mercado, principalmente quando a gente fala de EBITDA, né? Lucro líquido, todos esses números vieram muito bons, então não tem como esperar outra coisa. A gente espera um impacto positivo, então, para a VEG 3 no curto prazo. Agora que a gente vai falar de EDP, né? A EDP ali, a NBR3, ela é controlada pela EDP Portugal ali, ela apresentou o resultado dela também. No segmento de geração de energia, ela foi muito beneficiada pela compensação aí do GSF de 389 milhões de reais. Em relação ao EBITDA consolidado, a empresa apresentou uma alta de 59,9% aí ao ano, totalizando 1,397 bilhão ali. O lucro líquido consolidado aumentou 40,2% aí, chegando a 699 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Cara, é muito número bom, né? E a gente vê ali a companhia divulgando os resultados dos dividendos distribuídos, né, referentes ao exercício de 2020, serão 599 milhões de reais e ela vai pagar aí o correspondente a R$1 por ação. Só para vocês terem uma ideia, em relação ao preço da empresa, né, esse dividendo aí significa 5,3% do preço da empresa. Pensa no yield dessa
essa empresa que delicinha, né? Então os resultados vieram sólidos e surpreenderam positivamente o mercado. Era para acontecer o quê? Era para a NBR estar estralando lá no alto. E o que você vê, se você procurar aí hoje, vai falar assim, Raul, como assim, né? Com o resultado desse, a gente vê uma queda de 6,78% na empresa? Sim, porque depois do Bolsonaro falar aquilo sobre a Petrobras, ele ainda falou que pretende botar o dedo na energia. Até a gente saber que dedo que ele quer pôr e onde que ele quer pôr esse dedo, aparentemente vai ser no, né, dos investidores da empresa, porque ela está despencando. Então, até ele informar exatamente o que ele quis dizer com essa frase, a gente não tem um ambiente seguro para as empresas de energia elétrica e por isso muita gente opta por não fazer parte, vender as ações, principalmente investidores internacionais, sem entender muito bem o que está acontecendo. O cara fala, porra, tô indo embora. Maluco, tá doido. É muito importante a gente entender que tem esse reflexo, tá? Goste você do Bolsonaro ou não, toda vez que ele fala alguma coisa pelo fato dele ser presidente da República, a gente tem impacto no mercado. Então, se você continuar acreditando nas empresas, é um bom momento para você comprar. Se você perde a fé nessas empresas, é bom você ficar quieto, né? Então, depende sempre do tipo de pessoa. A gente tem que lembrar sempre que empresa que tem envolvimento com o setores ali estatais, essas coisas assim, ou que tem utilidade pública, elas são sempre mais inseguras, né? Nesse aspecto, apesar de ter uma perenidade maior. Então agora a gente vai falar aqui de CSN, que teve também recordes nos resultados, né? A CSN divulgou os resultados dela do quarto trimestre de 2020 e do consolidado do ano após o fechamento de mercado. Os resultados vieram com mais recordes ainda. Pra vocês terem ideia, só vou pegar aqui os principais destaques, tá? Porque tudo foi bem nela. Siderurgia, minério de ferro, cimento, tudo foi bem. Os principais destaques foram EBITDA, métrica... É a métrica ali da geração de caixa operacional, vai, EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization. Vocês estão cansados de saber disso aí, né? Na siderurgia, o EBITDA da empresa foi 7 vezes maior do que o quarto trimestre de 2019, cara. Muita grana entrando. Segundo, né? O EBITDA da mineração também atingiu patamares recordes no trimestre e no ano, com 3,2 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020 e 8,234 bilhões no ano aí, e margem de 71,3% e 64,9%, respectivamente. Terceiro, forte redução na alavancagem financeira, ou seja, a empresa conseguiu controlar a dívida, né? Dívida líquida pelo EBITDA de 3,72 vezes no quarto trimestre de 2019 para 2,23 vezes ao final de 2020. Por quê? Porque se o EBITDA cresce, esse indicador cai, né? Passando aí pelo pico de 5,17 vezes no segundo trimestre de 2020. A redução foi possível pelo ritmo forte de geração de caixa livre de quase 8,5 bilhões no ano. Enxergamos o impacto positivo no preço das ações da CSNA 3 no curto prazo, tá? Não no longo. A Localiza teve lucro recorde, então a Localiza Rent 3 aí divulgou os números do quarto trimestre de 2020 em relação à receita líquida de 2,9 bilhões no trimestre. Houve uma queda de 2,2% na comparação anual, abaixo das expectativas do mercado, principalmente devido à menor quantidade de veículos vendidos. Cara, aqui antes da gente falar de Rent 3, eu quero falar por que eu não acredito nesse setor, tá? Eu sei que essas empresas são muito boas, eu vou ler agora um resultado aqui falando dessas empresas e tal, então a gente tem mais empresas, tem a Move3 e tal. Qual que é o meu problema com esse setor especificamente? Eles têm uma grande dependência de um acordo ali por conta do imposto, né? Principalmente ali em Belo Horizonte, onde eles registram os automóveis e tal. Então eles têm ali essa dependência, eles têm uma dependência da venda de carros ali seminovos, porque é uma parte da receita, uma forma de diminuir também o custo com manutenção e tal. E além desses problemas todos, eu ainda acredito que em algum momento vão criar um aplicativo forte aí que vai popularizar de uma pessoa poder alugar o próprio carro dela, meio que acontece com o Uber, você poder entrar no carro de outra pessoa ali e tal, sem ter que necessariamente dirigir, né? Então, por hora, esses caras estão conseguindo surfar bem uma onda, mas eu acho que isso não vai durar. Então, é por isso que eu não invisto nesse setor. Eu entendo que é um setor extremamente lucrativo hoje, que eu posso estar errado, mas é por isso que eu não invisto. Porque vocês sempre me perguntam, né? Mas é isso, então. Então, quando a gente analisa ali por segmentos, a gente vê que a linha de aluguéis se expandiu 11,1% no período, enquanto a linha de seminovos teve contração de 10,9%. No acumulado anual, esse montante aí foi de 10,3 bilhões em 2020, alta de 1,1% em relação a 2019. O EBITDA, métrica de geração de caixa consolidado reportado, ficou acima, né, das expectativas de mercado, totalizando 752 milhões de reais aí no quarto trimestre, uma alta de 19,5% na comparação anual. A margem EBITDA também foi destaque positivo do trimestre, de 58,6% contra 54,5% no trimestre em 2019. O lucro líquido consolidado do trimestre teve o crescimento recorde de 75,9% na comparação anual, totalizando aí 402 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. A galera alugou o carro, né? E é engraçado que faz muito sentido. Se o setor de seminovos não está crescendo, 10,9% de queda, é normal que o setor de aluguel de carros esteja crescendo. As pessoas
pessoas estão optando por não comprar, talvez muito por conta da pandemia, pararam de sair de casa todo dia, não viram necessidade talvez de trocar de carro e nem de comprar um carro, né? As pessoas falam, porra, quando eu vou precisar eu alugo. E aí no fim de ano, o que acontece? Todo mundo precisa. E aí o que todo mundo fez? Alugou, né? Então a companhia apresentou resultados sólidos no trimestre, com lucro líquido recorde, impulsionado pela forte margem observada aí no segmento de seminovos e redução da depreciação de carros no período, né? Então esperamos aí um impacto positivo no preço das ações da Rent 3 no curto prazo. Por que eu quis falar que eu não gosto da empresa no resultado top dela? Porque depois quando ela estiver caindo, cara, aí não faz sentido, aí todo mundo vai estar falando, né? Então eu quis falar aqui que eu não gosto para ser transparente com vocês, para aproveitar um bom momento da empresa e falar que eu não gosto. Então eu tenho que vir aqui e dar a cara a tapa, né? No momento que a empresa tá lá em cima bombando, eu venho aqui e falo, pô, não gosto. Então a gente vai falar aqui agora de Itaúsa, né? A Itaúsa ITSA 4 divulgou aí o resultado do último trimestre de 2020. O lucro líquido da empresa atingiu aí 3,6 bilhões de reais no trimestre, apresentando um crescimento de 6,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A empresa fechou o ano aí com um lucro de 7,1 bilhões, representando uma queda de 31,6% em relação a 2019. Com isso, a empresa teve um ROI ali de 13%, né, um retorno sobre o patrimônio líquido, no ano, um decréscimo considerável em relação aos 19,4% apresentado no ano anterior. Agora aqui do resultado da Itaúsa mesmo, né, porque a gente já sabia que isso aqui ia vir muito do resultado do Itaú, que já não tinha distribuído dividendos e tal, era normal que ela tivesse um retorno inferior, né? Agora o resultado da própria Itaúsa também veio ruim ali. Os custos da holding tiveram um crescimento aí de 35,7% no trimestre, né? Então eles atingiram 81 milhões de reais de custo ali, com destaque negativo para o crescimento de 110% nas despesas tributárias. Outro fator importante aí da gente mencionar na Itaúsa, né, o tal do desconto da holding ali, a gente sabe que não é um valor dado de graça, mas ela é como você comprasse um pacote de ações ali, e esse pacote acaba saindo mais barato do que se você comprar a ação do Itaú, da Alpargatas e da Duratex, né, separadamente. Esse desconto ali em relação ao valor de mercado das ações fechou em 2020 em 22,7%, que é acima da média dos últimos trimestres. O que significa? As pessoas estão não querendo tanto, o desconto está aumentando que as pessoas não estão querendo ele, né? Então a gente acredita aí que esses números divulgados pela Itaúsa vão ter pouco impacto no mercado, porque já eram esperados, né? Então não vai ter muita mudança em TSA 3 e TSA 4. Cara, agora você que está aqui, você não sabe muito ainda sobre dividendos, você tá meio, pá, cara, nossa, Raul, eu não entendo muito bem esse negócio que você fala, dividendos muito complicado. A Levante preparou um relatório aqui, até para você que já entende mais sobre dividendos, cara, vale a pena você entender essa estrutura toda. Conversei com o pessoal da Levante lá, os caras prepararam um puta relatório só sobre dividendos. Então clica aqui no link aqui embaixo que vai dar muito certo, vai ser muito legal para você. É um produto gratuito, tá? Os caras fazem isso aí simplesmente para você aí, você vai lá, baixa e já dá uma lida e me fala o que você achou, porque eu achei fantástico esse relatório. Até para mim, eu consegui ver ali muitas coisas com mais clareza, assim, faz muito sentido, porque mesmo quando você já sabe, cara, dá aquela reforçada, sabe? Então, vale a pena, clica aí e baixa. Então, a Telefônica Brasil registrou uma das maiores margens da história da empresa aí, né? A Telefônica Brasil, mais conhecida aí pela marca Vivo, apresentou um crescimento de 1,6% nas receitas móveis do quarto trimestre de 2020 em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, atingindo aí 7,6 bilhões de reais. Já a receita fixa da empresa apresentou uma queda de 7,7% no último trimestre do ano passado em relação ao quarto trimestre de 2019, resultando em 3,6 bilhões de reais. Com isso, a receita líquida total da empresa caiu a 1,6% na comparação com o último trimestre de 2019, atingindo 11,2 bilhões de reais. Já o EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 0,8% no mesmo período, atingindo 4,9 bilhões de reais. E uma margem de 43,6% da receita. 1% superior aí ao quarto trimestre de 2019 e uma das maiores margens já reportadas na história da empresa. O lucro líquido da Telefônica aí atingiu 1,3 bilhão no trimestre, 1,5% maior que no mesmo período de 2019, né? A Vivo então apresentou um resultado sólido, cara, e é óbvio, né? Com esses números que ela tem apresentado, EBITDA, o lucro crescente ali, pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, é óbvio que as ações da Vivo23 aí devem crescer bastante, é um setor que eu jamais investiria, mas é importante ressaltar que se eu fosse investir em qualquer Telefônica, eu já falei isso várias vezes, né? Seria a Telefônica Brasil, né? Se eu fosse investir numa empresa desse setor, eu não investiria, seria a Vivo, jamais a Oi, né?
A Sul América apresentou um resultado muito abaixo das expectativas, né? Um dos poucos destaques positivos do quarto trimestre de 2020 da Sula 11 foi o crescimento de 6,6% em relação ao quarto trimestre de 2019 das receitas operacionais, que atingiram aí 5,2 bilhões de reais. As despesas operacionais atingiram 4,5 bilhões no trimestre, apresentando um aumento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. As despesas administrativas tiveram um crescimento significativo no trimestre, aumentando 30,9% em relação ao quarto trimestre de 2020, atingindo aí 529 milhões de reais e negativamente impactadas por efeitos não recorrentes, tá? Então lembra, não é uma coisa que vai acontecer toda vez, aconteceu essa, né? E acabou que com esse aumento significativo aí das despesas, quando a gente olha para o EBITDA da empresa ali, que desconsidera esses efeitos não recorrentes, né? Então não tá esse não recorrente ali, ele teve uma queda de 82,7% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Foi muita porrada e por isso que a empresa tá sangrando tanto, né? Com isso, o lucro líquido da empresa veio 90,6% inferior ao quarto trimestre de 2019 e totalizou aí 42,7 milhões, com retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI ali, recorrente de 11,9% nos últimos 12 meses. O resultado da Sul América, né, a Sula 11, veio abaixo das expectativas, ainda mais considerando que a companhia entregou os resultados acima do esperado nos dois resultados anteriores. Isso fez o mercado, broxar total. A empresa vinha apresentando bons resultados. Então esperamos um impacto negativo no preço das ações da Sula 11 no curto prazo, tá? Então a gente vai falar aqui agora de Petrobras. Os resultados vieram bons, tá? Mas a gente precisa prestar atenção nesse resultado aqui. O que acontece? A Petrobras, a PETR4, divulgou aí os resultados dela referente ao quarto trimestre de 2020. A empresa apresentou um bom resultado, né? Que superou as expectativas do mercado em termos de geração de caixa, lucro líquido, devido à reversão da provisão para valor justo dos ativos, né? Impairment. E o que acontece? Acreditamos que esse resultado bom já era esperado ali pelo mercado e que a mudança recente no comando, na troca de comando da estatal ali vai ter um impacto muito maior no preço das ações no curto prazo, né? A petroleira reportou um EBITDA ajustado recorrente de 35 bilhões de reais, uma alta de 5,8%, tanto na comparação trimestral quanto na anual. O lucro líquido do trimestre foi beneficiado pela reversão da provisão de valor justo, esse impairment aí, no valor de 30 bilhões de reais. E ganhos cambiais não caixa, ou seja, ela teve ganhos também com o câmbio, né? Porque o dólar oscilou em relação ao real. Seu custo de extração de petróleo e gás natural no quarto trimestre de 2020 apresentou uma alta de 24% quando comparado com o trimestre anterior. Ou seja, a estatal tá vendo bem, os números vieram bons, o mercado ia se aquecer com essa notícia, só que aí está falando o seguinte, cara, sabe tudo isso que vocês estão vendo, esse número? Então, a gente trocou esse cara que apresentou isso aí. Então, apesar do bom resultado operacional, a gente reforça aí que, na nossa visão, essa mudança súbita da Petrobras aí acaba por ofuscar o desempenho excepcional da empresa e, assim, dá uma brochada na galera, né? Pô, o cara tá fazendo um puta resultado, tava trazendo resultado, é um cara liberal, o mercado gosta do cara, né? E aí troca ele na canetada, então as ações da empresa pagaram por isso aí, ó. O BTR3 então tá com queda aí forte e acabou puxando queda pro mercado inteiro, inclusive, né? Então, o giro da bolsa de hoje foi só, vocês me desculpem, eu tô um pouquinho cansado, talvez o vídeo não ficou pá, mas eu não deixo vocês na mão. Quem é sardinha raiz já deixou aquele like lá no começo na confiança, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.